Olá, meus alunos, bem-vindos aqui a mais uma aula. A gente vai ver hoje a simplificação dos números racionais. Primeiro a gente tem que ver em quais casos que é interessante a gente fazer essa simplificação. A simplificação existe para a gente poder fazer primeiro a divisão, depois a multiplicação. É muito claro e óbvio para a gente que é mais fácil dividir números pequenos do que dividir números muito grandes. Então, às vezes, se a gente for fazendo várias multiplicações sucessivas, no final do exercício vai dar uma divisão muito grande para a gente. Por isso que é melhor fazer essa divisão, que é a nossa simplificação. Peguei um exemplo aqui para vocês. 27 sobre 36 e 18 sobre 5. Essas duas frações estão sendo multiplicadas. Então, na nossa primeira parte do exercício, a gente tem uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações multiplica os dois numeradores e os dois denominadores. Aqui agora que vai entrar a nossa simplificação. A gente pode dividir pelo mesmo número a parte de cima e a parte de baixo. Então, esse número fica à escolha de quem estiver fazendo o exercício. Quanto maior for esse número, melhor. Mas a gente tem que lembrar que esse número tem que ser divisor exato do numerador e do denominador. Nesse primeiro exemplo, eu escolhi o número 18. Por quê? A gente tem o 18 no numerador e tem o 36 no denominador. 36 é um múltiplo de 18. Então, o 18 é um divisor de 36. Foi exatamente o que eu fiz aqui. 18 dividido por 18 deu 1. 36 dividido por 18 deu 2. Sobrou o 27 e o 5. Eu repeti os dois aqui. É muito mais fácil a gente fazer 27 multiplicado por 1 e 2 multiplicado por 5 do que a gente fazer 27 vezes 18 e 36 vezes 5. A nossa resposta final vai dar 27 sobre 10. No segundo exemplo, eu fiz a mesma coisa. 64 sobre 19 multiplicado por 4 sobre 32. Multipliquei os numeradores, multipliquei os denominadores. Depois eu escolhi um número o maior possível que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Nesse caso, o número foi 32, já que o 64 é um múltiplo de 32. Então, 64 dividido por 32 deu 2. 32 dividido por 32 deu 1. Ficou bem simples a gente resolver. 2 vezes 4, 8. 19 vezes 1, 19. Nossa resposta final, 8 sobre 19. Uma dúvida muito comum que aparece aí é o do número que a gente vai usar. Então eu deixei alguns casos para vocês darem uma olhada aí. A gente pode fazer por mais de um número ao mesmo tempo. Nesse primeiro exemplo a gente tem 3 oitavos e 16 27avos. Eu posso dividir qualquer número que esteja no numerador por qualquer número que esteja no denominador. Então, esses números aqui são a parte que a gente chama de simplificação. Eu dividi o 16 e o 18 por 8. Onde estava 16, sobrou 2. Onde estava 8, sobrou 1. Eu dividi o 27 e o 3 por 3. 27 por 3 deu 9. 3 por 3 deu 1.
Esse é o nosso maior argumento de simplificação. Se a gente achar qualquer número que seja um divisor de qualquer elemento do numerador e do denominador ao mesmo tempo, a simplificação é válida. Nesse caso aí, eu usei o 3 e o 8. Observem. No segundo caso, a gente tem 7 sobre 8, 5 sobre 21. O 5 e o 8 não têm nenhum divisor em comum, mas o 7 e o 21 têm. 7 dividido por 7 deu 1, 21 dividido por 7 deu 3. Esses tracinhos vermelhos mostram para a gente a simplificação que a gente fez. Esse é um esquema mais acadêmico, né? Claro que no nosso dia a dia a gente não vai ficar riscando de vermelho e colocando os números. Isso aí é só para mostrar para vocês de onde está saindo. No nosso terceiro e último exemplo, a gente tem 9 quartos e 10 terços. O 10 e o 4, ambos são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 deu 5. 4 dividido por 2 deu 2. O 9 e o 3, ambos são divisíveis por 3. 9 dividido por 3 deu 3. 3 dividido por 3 deu 1. O resultado final é sempre a multiplicação dos números que sobram. Desejo a todos vocês bons estudos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar no WhatsApp.